Painel Popular, FM Eldorado, Portal Lesbão News e o quadro Perfil. No perfil desse domingo, vamos aguçar um pouco da intimidade da escritora e professora amiga Maria Celine Silva. Saber aqui um pouco da vida dela profissional, um pouco do que ela nos teria a contar nesse quadro Perfil. Vamos iniciar sobre a tua vida profissional, Celine, enquanto professora. Como é que foi o início de tudo? Muito boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, ouvintes da Vale FM Eldorado. Todo início de profissão sempre é assim, porque você iniciar a profissão, você está com uma descarga de teoria, com vontade de trabalhar, com vontade de aplicar aquilo que é correto, vontade que as pessoas também tenham a vontade de aprender. Então, nesse aspecto foi bom, mas foi muito tumultuado também por conta da própria aprendizagem, porque a gente sempre quer ensinar e espera que todas as pessoas que estejam na escola estejam querendo aprender. O que é que te levou a optar pela educação? Eu acho que a educação tem a ver comigo. Claro que o meio social em que a gente vive faz parte. Eu acredito que talvez se eu tivesse em um outro local, eu poderia ter optado por uma outra profissão. Mas aqui também eu gosto muito assim de arte. Educação, para mim, é arte. Além da ciência, de ser uma ciência, é arte. Em determinado instante, você falava que se não tivesse ficado aqui em Lesbão Veloso, poderia optar por um algo novo de repente. Então, que outra profissão você seguiria caso não tivesse sido professora? Acho que se eu não tivesse sido professora, eu teria enveredado provavelmente no meio das artes, na teatro, música, e também eu poderia ter tendenciado para ciências, uma cientista, né, investigação. Você falou em teatro, música e evidentemente que isso está atrelado à cultura. Qual é o olhar cultural que você tem direcionado para o nosso município, para Lesbão Veloso? Lesbão Veloso eu vejo assim como uma cidade muito promissora nos aspectos culturais, tem muito talento em Lesbão Veloso. Agora, o que é preciso? É preciso que haja investimento nesse aspecto. Porque acho carente ainda, né? Ainda tem uma certa carência. Ainda é muito carente, porque nem sempre as pessoas que têm habilidades culturais têm uma condição financeira que possa custear, porque cultura é muito difícil, se fazer cultura pelos custos, é muito caro. E muitas vezes a pessoa tem a tendência, sabe fazer, mas não tem condição de custear aquilo que ele sabe fazer. E se torna necessário que tenha patrocínio, e uma cidade pobre como Lesbão Veloso dificulta essa questão de patrocínio, e o próprio município também, muitas vezes, não tem condição de cobrir todas as despesas de fazer alavancar uma cultura no município, porque é muito caro. Eu sei que dentro da medida do possível, em que pese aí as atividades docentes, você está sempre buscando estar em sintonia com os conhecimentos culturais aqui em Lesbão Veloso. Qual o olhar que tu tem direcionado em relação ao grupo de teatro do Capim-Pubo? Eu acho o grupo de teatro do Capim-Pubo muito bom. Assim, eles são uns meninos que se apresentam bem, têm vontade, tem tudo para se tornar um grande grupo. É essa questão que eu acabei de falar para você, uma questão de apoio, de patrocínio, é uma questão financeira mesmo, para que cresça e se torne um exemplar grupo. Quer dizer, não seria nenhuma utopia a gente imaginar que o grupo de teatro do Capim-Pubo futuramente pudesse se destacar além de Lesbão, né? De jeito nenhum. É só uma questão de oportunidade. Celina, saindo um pouco da questão da docência, nós já falamos. Enquanto escritora, você tem 3 trabalhos que foram lançados. E esse dom para escrever, como é que ele surgiu? Como é que ele realmente apareceu na sua vida? Não, Zé Neto, eu acho que assim, essa questão acho que é uma coisa nata assim, da gente, porque à medida que você vai lendo, você vai aprendendo, você vai descobrindo, você se descobre. Você quer alguma fonte de inspiração, de repente?
Não vejo. Acho que a minha inspiração, acho que não é uma fonte exatamente, é muito espontâneo. Surge, né? Não é aquela coisa, eu me inspiro em tal coisa para mim fazer. Não, é muito assim. Como é que você se autodefine quanto professora e escritora? Já que o quadro vai de encontro exatamente isso, o perfil. Qual o perfil que você traçaria da Celina Silva como professora e como escritora? Zé Neto, porque ser professor é uma coisa, ser escritor é uma outra coisa, assim. Não é você dizer, fulano tem várias personalidades. Não é que são várias personalidades, é que as atividades, embora parecidas, são atividades diferentes. Porque, por exemplo, quando você é professor, que você também é professor, você sabe que a gente é professor, nós temos determinados critérios a cumprir. Ou seja, quando você quer ser um profissional bom, você quer zelar pela sua profissão, você quer zelar pelo conhecimento, há determinados critérios que você precisa primar e que você precisa obedecer. Porque se você não for obediente, você não consegue fazer um trabalho de qualidade. E eu gosto muito da questão qualidade. E quando se trabalha com muita gente, é muito difícil você trabalhar essa questão da qualidade, porque não é todo mundo que prima a qualidade. Eu estou produzindo uma coisa, eu quero qualidade, mas às vezes quem está ali, que está para aprender, não se preocupa na questão da qualidade. Essa questão de muita gente, quando você falou, pode vir de encontro, de repente, às superlotações das salas? Pode ser também, pode ser as questões de superlotações e outros itens, porque hoje praticamente nós temos um país que obriga o povo a estudar. E nós sabemos que a aprendizagem ela tem muito mais rendimento quando a aprendizagem depende da pessoa que quer aprender. Quando você quer aprender é uma coisa, e quando você é obrigado a aprender é uma outra coisa. Quer dizer, esse primórdio de aprender vai partir única e exclusivamente da pessoa. Ou seja, a nossa parcela como profissional de educação é muito importante, mas nós só conseguimos ensinar se alguém está determinado a aprender. Se a pessoa não está com vontade de aprender, é muito difícil a gente ensinar. Celina, creio que você já tem aí mais de 25 anos como professora. Nessa trajetória, teve algum momento marcante na sua vida que você poderia destacar aqui para o ouvinte de Eldorado e do portal Lesbão News? Eu acho assim que na educação, Zé Neto, cada momento ele é marcante. Porque tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente faz, eu particularmente tudo que eu faço na educação, eu faço com vontade, eu faço por prazer. Eu não vou para a sala de aula, nunca fui para a sala de aula empurrada, porque eu acho que no dia que eu não quero ver, vamos dizer, eu não quero dar aula, eu fico na minha casa. E eu só... Já teve muito desses dias? Não, porque eu só fico na minha casa quando eu estou doente. Ou seja, eu tenho a minha profissão e eu levo ela a sério. Mas eu acho assim que se você não está afim de trabalhar, de cumprir com esse papel, você sai Então, nunca faltou disposição para você? Para mim, trabalhar dentro da minha profissão, graças a Deus, nunca me faltou disposição para isso, não. Eu sempre trabalhei e chego lá para trabalhar. Eu nunca fui no intuito de chegar aí e fazer de conta que vou trabalhar. Celina, poucos em Lesbão Veloso sabem que você integra a academia, me parece, da microrregião valenciana. Vamos falar um pouco disso, a academia da microrregião valenciana de escritores. Bom, a academia, ela é uma entidade onde ela procura integrar pessoas que têm como objetivo a cultura, de levar em frente a cultura, né? E ela integra vários municípios da microrregião. E sempre a gente tem reunião e discute essa questão de cultura, assiste palestras. É muito interessante o ambiente. Mas eu gostaria de fazer uma retomada na questão da escritora, que eu fiz a educação e a gente não falou a respeito o perfil de escritora, como eu estava falando. São duas coisas distintas. Por quê? Porque a poesia, você faz a poesia, mas você tem o compromisso com o leitor. Mas você não tem o compromisso com a norma, vamos dizer, com as normas linguísticas. Eu, como professora de português, eu estou na sala de aula, é uma obrigação minha ensinar o aluno a escrever. Se o aluno escrever errado, é obrigação minha como professora fazer correção e orientar como deve ser. Já
quando eu, como escritora e como pessoa, indiferente, para mim eu não posso, ou seja, as pessoas têm ampla liberdade de falar e de escrever sem que, ou seja, é aceitável, eu aceito você falar qualquer coisa e escrever qualquer coisa. Agora, em sala de aula eu não posso fazer isso. Como eu também, como escritora, eu posso sair da norma e escrever palavras de uma certa forma até errada, considerada errada para a norma culta, simplesmente por uma questão expressiva do texto. Certo? Então são coisas distintas e que de repente você pode ler um texto, nossa, e a professora colocou isso aqui, mas esse pronome aqui poderia não estar aqui, sim, mas se de repente eu fosse colocar na regra, ele ficaria menos expressivo. Eu deixei de enfatizar isso lá no início. Você é professora de língua portuguesa. É uma disciplina que chega a ser complicada, na tua opinião? É uma disciplina muito complexa, assim, pra gente trabalhar, porque, ou seja, todos nós temos, nós somos bilíngues, porque nós temos uma língua internalizada que é aquele conhecimento que nós aprendemos em nossa casa. Nós chegamos na escola, nós já falamos uma língua. E iremos aprender uma outra língua. E essa língua é portuguesa também. Então, nós vamos fazer toda uma reformulação do conhecimento que nós já temos em casa. E muitas vezes isso acaba gerando um conflito. Por quê? Porque nós já aprendemos a falar determinadas palavras, o português coloquial, e quando estamos na sala de aula, nós estamos aperfeiçoando esse português e a sala de aula trabalha com o português padrão. Então, lá na escola a gente não admite mais isso aqui, certo? E isso entra muito em conflito, porque até se questiona, nossa, porque como eu tenho que aprender isso aqui, se lá fora eu não vou falar isso? Agora, não vai falar dependendo de quê? Dependendo do grupo em que você está. O que é que representa para você o fato de já ter atuado em algumas escolas, ou se não em todas as escolas da rede estadual aqui em Elesbão? Zé Martim, Moisés, e agora muito recentemente no Colégio Benedito Leão. O que é que representa para ti? Bom, eu acho assim que como profissional de educação, Zé Neto, nós precisamos estar abertos, porque Preciso mencionar a SENEC também, né? Nós devemos estar abertos, porque afinal de contas, como profissionais, nós não somos donos de nós. Ou seja, eu trabalho para o governo. E a partir do momento em que é solicitado, em que eu vá para uma escola, que naquele momento estou precisando trabalhar em uma escola, ou que a escola está precisando que eu vá para lá, então eu sou uma funcionária pública, eu tenho mais a que ir. Por que é que o professor, Celina, até hoje nunca recebeu, pelo menos essa é a minha opinião, o valor devido? Muito embora a gente até veja campanhas governamentais, como agora mesmo tem um aí na TV que rola, que diz que a base de tudo é o professor, mas na prática a gente não vê essa valorização. Não, Zé Neto, eu acredito que isso é uma questão histórica. Se a gente for avaliar, for investigar essa questão da docência, toda a vida essa profissão foi uma profissão que ela não foi muito valorizada em termos financeiros, não. Ela chegou a um determinado tempo que até representava assim, um certo status, mas em termos financeiros ela nunca foi uma profissão valorizada. Foi mais uma profissão como se fosse um bico. Ou seja, eu já estou fazendo isso e estou na folga, eu vou fazer isso aqui, o que não deveria ser. Então, acho que até por essa questão é que as pessoas também nunca passaram. Acho que os governantes deveriam direcionar um olhar assim, mais carinhoso para esse lado da docência? Deveria sim, deveria. Inclusive, eu sou a favor de que o salário do professor, as contas dos professores fossem federalizadas. Porque se o salário for federalizado, inclusive a conta do professor, então ela já viria direto do federal, não teria que passar, os recursos da educação não teria que passar pelo Estado, porque esse repasse para o Estado, isso vai ficando uma parte, e quando o dinheiro acaba... Chega quase nada. Quase nada na mão do professor.
E fica aquela questão, muitas vezes fica a insatisfação nos profissionais, a insatisfação dos pais, a insatisfação dos alunos, e que é uma coisa que não depende exclusivamente do professor. E sei que isso muitas vezes vai afetar a quem está lá na sala de aula assistindo a aula, porque falta para ele também. Ok, Celina, o quadro perfil também aguça em relação à família. Vamos falar um pouco em relação à tua família. A minha família é muito pequena, né? Nós somos 4, 2 homens e 2 mulheres, né? 2 moram aqui, que eu e a Mazé, e 2 moram em São Paulo. Então, é uma família muito pequena, mas graças a Deus, apesar de ser pequena, nós somos unidos. Recordações, que é bom. Recordações boas de infância, até também aqui da nossa cidade, de Elesbão. Sempre tem, né, Zé Neto? Porque na infância da gente é um período em que a gente tem o maior tempo da vida, né? Elesbão sofreu uma transformação se comparado àquela época para cá? Sofreu sim, porque você que é bem mais novo do que eu, você já percebe essa transformação. Imagina eu que depois que eu morei aqui, eu já vi se erguer a unidade escolar Ângelo Moura, a unidade escolar José Martins, Cibrazen, esse prédio aqui que foi o mercado, que hoje é o centro administrativo, muitas casas ali no bairro Pissarra, bairro Capitão Mundoco, bairro Matias, Grota do Feijão, Grota do Feijão, bairro de Fátima, que nós sabemos que o bairro de Fátima é um bairro novo, né? Vamos agora para um ping-pong. Eu até conversava aqui com a Maria Celina Silva sobre time. Ela disse que time é meio complicado, porque o futebol é espetáculo. Vamos traduzir isso, Celina. Futebol para mim é espetáculo. Eu não tenho aquela coisa, aquele fanatismo com futebol. Eu acho interessante futebol, acho bonito, valorizo, mas para mim é um espetáculo. Eu assisto e aquele que se apresenta melhor eu gosto. O que não implica dizer que eu sempre vou estar torcendo para o time que está ganhando, porque nem sempre o time que está ganhando se apresenta bem em campo. Às vezes tem um time que se apresenta bem, infelizmente não consegue perder. Um cantor para você. Ganhar, quer dizer, né? Um cantor para você. Eu gosto muito das músicas de Roberto Carlos, né? Zé Ramalho, Milton Nascimento. Eu gosto da música erudita. Certo. Cantora Simone, Elba Ramalho, Jana e outras por aí, né? Paula Fernandes, que está aí chegando. Um ator. Tony Ramos, Tarcísio Meira. Eu gosto muito da linhagem mais madura, amadurecida. Atriz. Regina Duarte, para mim ainda continua sendo uma grande, né? Regina Duarte, Fernanda Montenegro, tem umas atrizes muito boas aí. Uma música, Outra Vez, do Roberto Carlos. Um livro, a Bíblia. A Bíblia. A propósito, você é uma assídua leitora da Bíblia? Eu leio, eu não vou dizer assim que eu leio todo dia, mas eu sempre gosto de pegar a Bíblia e ler alguma coisa e refletir sobre aquilo que leio e procurar aplicar. Em termos de religiosidade, como é que se define? Bom, Zé Neto, eu me considero católica. Eu ultimamente eu tenho participado pouco, tenho ido pouco à igreja, mas eu me considero católica. Não tenho ido muito à igreja, mas eu tenho me preocupado em ler a Bíblia e tenho levado até em consideração aquele trecho que diz que onde 2 ou mais reunidos em teu nome, né, eu estarei sempre presente. Então, eu acho assim que no momento, se eu não estou em condição de ir à igreja, eu não vou, mas eu procuro ler a Bíblia, conhecer cada vez mais, melhor a palavra de Deus e procurar viver. Conversamos aqui com a professora e escritora Maria Celina Silva, no quadro Perfil. Aqui eu quero agradecer pela gentileza e oportunidade e franquear um espaço para ela fazer suas considerações. Muito obrigado. Obrigado para você, Zé Neto, que sempre teve essa preocupação em estar levando a mensagem, estar apresentando as pessoas. E agradecer também aos ouvintes que estão ouvindo aí. Desejar para todo mundo muita paz, muita tranquilidade. Que Deus esteja sempre presente na vida de todos nós, inclusive do ouvinte,
para que a gente possa ter compreensão, para entender todas as coisas que estão presentes e que acontecem na vida da gente, porque só Deus sabe por que elas acontecem.